Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, PNI Noroeste Paulista, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, estamos de volta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins e comigo ele, Igor Corte, nesse frio de Rio Preto, né, Igor? Nesse frio de Rio Preto lá fora, né, que graças a Deus a temperatura está deixando um rio pretense sobreviver, né? É verdade, é verdade. E você já sabe, né, se você ainda não curte nosso canal, se você não segue nosso canal, já sabe, clica aí no sininho, seja inscrito, ative os sininhos para receber as notificações. Siga nas redes sociais, Instagram, TikTok e também nas plataformas de áudio, se você está aí nos ouvindo, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast. É isso aí. Saudade do estúdio, hein, Leandro? Fazia um tempinho que a gente tirou aí para refazer algumas coisas novas, algumas estruturações. Estamos de volta à bancada. Estamos de volta. O último episódio foi diferente, né? Foi lá no Recife, na convenção de franqueada da Clube Turismo. Inclusive, eu trouxe aqui uma sacola ecológica lá da Clube Turismo. Foi super legal. Obrigado mais uma vez, Ana Virgínia, por ter tirado um tempinho lá para falar com a gente. E aproveitando que a gente está falando aí de Clube Turismo, vamos já apresentar aqui os nossos parceiros, né, de sempre aqui no podcast. Clube Turismo aqui, nosso parceiro, né, Leandro Martins. Nosso parceiro Leandro Martins. Exatamente. Então você já sabe, se precisa de uma viagem para o Brasil, para o mundo, já sabe quem procurar. Temos aí também o PNI Noroeste Paulista, mais uma vez aí, André Mantovani, muito obrigado por apoiar a gente também. Temos aqui também a Levite, né, Igor? Exatamente, nossa fornecedora oficial de hidratação, de bebidas aí para o nosso dia a dia, né? Sempre presente aqui com a gente também. É verdade. E agora teremos mais dois novos patrocinadores, novos apoiadores aqui. O primeiro é a IG, né? IG Piscinas. E, inclusive eu trouxe aqui só para quem ainda não conhece, né? Um pouquinho da IG. Ela é a maior fabricante de piscinas do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Então só para vocês verem o quanto é importante. Inclusive a gente em breve vai fazer um programa aí com eles também. Então, só para vocês saberem, a IG é a maior fabricante de piscinas em PRFV, que é poliéster reforçado com fibra de vidro do mundo. Está presente com indústrias e lojas em mais de 50 países. É isso aí. E temos também agora uma parceira nossa aí, estratégica, principalmente para nos auxiliar nesses programas, né? E tá todo um embasamento para a gente também, que é a Agência Teodora. Gostaria de agradecer aí, em nome do Rio Preto Cast, a Carla Jorge e a equipe. A Carla Jorge, inclusive, participou aqui da nossa bancada. Exatamente. E depois dessa conversa surgiu esse projeto aí bacana de trabalhar em parceria com o Rio Preto Cast. Carla, Amanda, Rafa, todo mundo aí da Teodora, muito obrigado por estar com a gente. Espero aí que a gente consiga seguir, trilhar caminhos muito maiores. Com certeza, com certeza. Fizemos nosso merchan, então vamos ao que interessa, ao que você também gosta de ouvir. Estamos aqui hoje aproveitando o tema que nós falamos aí no último programa sobre viagens, turismo e tudo mais. Nós gostamos tanto que estamos mais uma vez fazendo um programa disso. Estamos aqui hoje com a Lilian Merig, com o Daniel Rodrigues, para falar um pouquinho aqui sobre tudo, né? E falando um pouquinho aqui da Lilian, né, para ela se apresentar. Lilian, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite, né? Obrigada por ter esse tempo, né, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço também pela oportunidade, né? Estou muito feliz de ter essa conversa aqui sobre turismo e mundo digital e tudo junto, conectado. Muito legal, né? Que é a hora que a gente se diverte, né? Não, isso é verdade. A Lilian, ela é CEO, né? CEO mesmo, né, Lilian? Sim. Da Cancuners, que é uma agência especializada em Cancún. A gente vai falar muito aí durante o programa. E a gente trouxe também o Daniel. O Daniel trabalhou com a gente já foi nosso parceiro de trabalho, de firma. E agora ele escolheu uma vida chata, né? Ele está trabalhando com desenvolvimento, mas ele é um nômade digital, né? Então a gente trouxe para falar de turismo e o Daniel trabalha com turismo de uma forma indireta, né? Ele viaja aí o Brasil, já visitou. Falta apenas um estado para ele completar as figurinhas do mapa do Brasil. Mas ele está aí com projetos mais audaciosos aqui para frente. Bem-vindo, Daniel.
puder se apresentar para o pessoal, conhecer um pouquinho mais de você, fica à vontade. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Faz aí mais ou menos 1 ano que eu estou nessa vida realmente nômade digital. Já trabalhei, conforme o Igor comentou, né, na área de desenvolvimento. E hoje em dia, não somente a área também de desenvolvimento, mas muitas outras também permite esse trabalho remoto. Área de marketing, gerenciamento de empresas, entre outras coisas. E vou também passar um pouquinho da minha experiência de como que é o dia a dia, os perrengues, as experiências e tudo mais. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Instagram, o pessoal só vê flores. O Instagram é a rede das coisas bonitas. Exatamente, exatamente. Gente, como a gente tá falando muito de viagem, como que surgiu o turismo e a viagem na vida de vocês? Cada um tem sempre aquela, ou a primeira viagem, que é aquela que marca, ou então aquela que você fala, minha viagem de lua de mel, minha viagem em família. Então, como que surgiu a viagem na vida de vocês? Bom, na minha, eu tenho uma experiência que foi marcante e que com certeza ajudou muito na coprodução da metodologia Cancuners, né? Porque até um tempo da minha vida eu viajava muito para o litoral paulista com os meus pais. E só, né? E também eu viajava assim com eles pro Brasil, assim, mas era sempre com os meus pais. E eu tenho um filho já, né? E meu filho tem hoje 21, só que naquela época, quando ele tinha 10, eu pude fazer a primeira viagem com ele. Só eu e ele de avião, era a primeira vez que ele ia andar de avião. E foi muito legal, porque eu cheguei para a moça assim, da agência, eu falei assim, olha, eu quero realizar meu sonho. Né, eu vou levar meu filho, não quero ir para São Paulo, nada contra, honro minhas origens, né? Porque eu viajei muito. Sim. Mas eu quero ir para o Nordeste, quero conhecer um lugar diferente. Ela falou assim, eu tenho o pacote ideal para você. Eu falei, uau! Tipo assim, né? Ela me leu. Mas eu, tipo, para mim, eu tava tão fissurada ali na felicidade. E aí ela sentou, falou, tem esse hotel, me mostrou o hotel maravilhoso. Tal. Eu podia pagar. Falei, beleza. Né? Falei, nossa, 7 dias em Fortaleza, que lindo. Você que é agência, você vai entender a hora que eu falar. E tá, né? E ela não perguntou nada. O que eu gosto, o que eu não gosto, nada. Simplesmente vendeu esse hotel pra mim. Fui eu, minha irmã e meu filho. E chegando lá, Praia do Futuro, à noite, o que uma boa paulista faz quando ela chega na praia? Com medo. Talvez com medo? Então, na verdade, eu não tinha ainda esse pensamento. Eu gostava de sair... Vai pra areia, né? Vai pra areia. Vai pra orla, vai ver os barzinhos, né? Vai ver se tem alguma feirinha, gente. Quem é boa paulista sabe, né? Que a gente tem... Bom, eu tinha muito esse costume. E aí eu saí do hotel, tal, porque o hotel não era o inclusive, né? E aí, de repente, a gente começou a olhar. Você já foi a Fortaleza? Sim, Praia do Futuro é conhecida. Por isso que eu comentei. Exato. Só que eu não sabia. E, Sim. tipo... Não te falaram nada. Se simplesmente E aí, a hora que eu comecei a ver, meu filho falou, mãe, tô com medo, vamos embora daqui, por favor. E minha irmã também. A gente falou, vamos... No que eu entrei no hotel, o porteiro que tava lá falou assim, você é louca? Como assim você sai? E não, você não pode sair daqui. Se você quiser sair daqui, você tem que sair de táxi e deixa aqui, eu peço. Aí foi a primeira sacada. Eu falei, poxa, que incrível, né, essa viagem, porque ela não perguntou nem o que eu gosto, não me colocou no hotel inclusive, e eu vou ter que gastar pra caramba pra sair daqui pra ficar comendo num lugar super longe. Aí o moço falou, não, se você que gosta de sair assim, você tinha que ter ficado lá na praia de Iracema. Porque lá é tudo perto, tudo fácil, você não ia gastar com nada. Eu falei, entendi. Tá bom então. A Praia do Futuro é só um refúgio ali pra você ir passar pra vir um dia, né? E aí eu fui assaltada no quarto dia, na frente do hotel, e tipo assim, ninguém fez nada. Tinha taxista. Tava incluso no pacote também? Não. All inclusive. Bom, concluindo, eu gastei muito mais que se eu tivesse no hotel inclusive. Senti um pouco frustrada, porque quando ela disse eu tenho o pacote perfeito para você, ela não sabia o que era perfeito para mim. Talvez ela sabia o que era perfeito para o bolso da comissão, mas para mim, não. Ela não perguntou. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar na Cancuners, porque a Cancuners é o meu marido que é o fundador, né? Em 2011, que ele foi para Cancún, posso contar a história de como começou, mas
eu coloquei essa experiência. Então, até esse dia, eu não gostava da moça da agência. Mas agora eu agradeço ela. Obrigado, moça. Porque você foi incentivadora do meu modelo exclusivo de negócio. Você sabe que assim, eu não tenho, né? Eu não sou um nômade digital, não tenho agência de turismo, não sou especialista em Cancún, mas eu já viajei, né? Pela empresa. Assim, e eu tive em Fortaleza. E eu me lembro de uma passagem que assim, a gente estava um dia lá. Enfim, a gente estava passando o final de semana lá porque não ia ter atividade, né? Do cliente que a gente estava em implantação, e a gente resolveu passear ali, a gente estava na praia de Iracema, por sinal. E aí um dos funcionários do cliente que estava acompanhando a gente, né, mostrando a cidade em si, aí teve uma hora que ele falou pra gente assim, o hotel que a gente estava era na quadra de trás do litoral, da orla, isso. Do litoral, da orla, né? E aí ele falou assim, vocês não vão comigo até ali no carro? Eu falei, cara, você tá uma quadra aqui, né? Pô, para. Ele falou, não, velho, vocês não estão entendendo o que é Fortaleza ainda. Sim. Então ali naquele momento eu tive assim, não, mas, pô, e a gente até então tava indo e voltando, e vai ali na feirinha que tinha do lado. Mas vocês estavam numa caravana, né? Vocês estavam em 15. A gente estava em 15, exatamente. Então assim... muda tudo, né? Agora imagina, 2 meninas e uma criança. Nesse sentido, sim. Entendeu? Então, essa questão da personalização de experiência, que hoje, eu acho que tudo, até um prato de comida que você vai comer, você espera sentir esse prazer, entendeu? De falar, meu Deus, eu estou no lugar certo para mim. Porque não vai ter o lugar perfeito para todo mundo, entendeu? Mas estou no lugar certo para mim. E quando a gente fala de Cancún, que a gente, muita gente pensa assim, né? Cancún, mar, hotel. Só que a gente tem quase 300 quilômetros de hotel, de lugares para visitar, de ilhas, de passeios. Como é que você vai escolher só com o que você vê no Google? E quanta história tem no México, né, inclusive. Exato. E você, Daniel, como que foi sua introdução às viagens, assim, né? Onde que você teve esse insight? Eu não sei se você teve essas vontades a partir do momento dessa ideia de virar nômade digital, ou isso já vem de você há algum tempo? Certo. Eu cheguei a fazer algumas viagens ali durante a pandemia, porque realmente voos estavam muito baratos, pacotes. Não no início, né? Já um pouco ali, um tempo depois. Mas ali em dezembro de 2021 para 2022... Foi minha primeira férias, depois de 2 anos, trocando de emprego a cada 6 meses, né? Fiquei 6 meses na Shift, fiquei 6 meses numa outra. E aí, eu tinha ali 20 dias aproximadamente de férias e um desejo bem ousado, que era conhecer todo o Nordeste do Brasil. Porque eu gosto muito de colocar coisas muito grandes e fazendo ao pouco na minha vida. Então, eu encontrei alguém que estava disposto, na época eu estava sem um carro, eu teria que alugar um carro, então teria um custo de um carro, mas combustível e viajar também sozinho é um pouco complexo. Você precisa mudar uma rota, procurar um hotel, acaba sendo um pouco complicado esses pontos, então é sempre bom estar em 2 quando você está dirigindo um veículo. E aí encontrei uma amiga minha e propus, falei, vamos para o Nordeste em 20 dias, 25 dias, porque conseguimos ali a semana anterior, e coloquei em prática. Então, planejei a ida até Jericoacoara, que era um lugar que eu sempre quis conhecer. Saindo daqui de Rio Preto. Saindo daqui de Rio Preto. Foram 3 dias de viagem. Um dia eu dirigi 1.100 quilômetros ali de Goiânia até Bom Jesus do Piauí. Todo pista simples, era um carro 1.0 na época que eu sofri bastante. Eu lembro até hoje. Mas te ajudou na economia de combustível, pelo menos. 15,7 de média. Nunca mais esquece. Muito bom. E o combustível no Nordeste não é nada bom comparado com o que nós temos por aqui. E aí essa viagem deu 7.881 quilômetros. Então fui até Jericoacoara, parei em Preá, também foi um erro meu. É muito melhor deixar o carro ali em Jijoca, tem muito mais opções de translado, porque lá você não chega até Jericoacoara, né, de carro. E vim descendo ali, acabei não passando em Recife, em Maragogi, porque eu já conhecia, então era o único lugar do Nordeste que eu já realmente tinha ido. E fui fazendo ali até realmente o sul da Bahia, como Muruxatiba, que é a primeira praia do descobrimento aqui do Brasil, que é a praia de Carri. Depois eu cortei ali todo Minas. Inclusive, Minas é muito grande. Se você pega ali
do Nordeste até o Sudoeste, ele é muito Eu extenso. acho que é a maior malha rodoviária do Brasil, se eu não me engano, acho que é de Minas Gerais. Sim, até. eu acho que eu rodei Paulo uns 1.300 quilômetros. Inclusive, quando eu estava para chegar aqui para Rio Preto, teve aquele acontecido ali em Capitólio, era meu último destino, então acabei cortando esse destino ali em Capitólio. E aí eu vi que em 21 dias eu conheci muita coisa e eu vi que eu tinha internet boa nos lugares. Então eu pensei em começar a executar algum plano de fazer viagens um pouco mais curtas. Isso foi meu start, mas eu ainda não era ali um nômade. Em abril do ano passado, foi quando eu realmente tinha um churrasco na empresa no C6. Nós fazemos churrasco aí cada, sei lá, uns 4, 5 meses. Eu coloquei uma mochila da Dell nas costas e uma segunda mochila da Dell, um pouco mais antiga, também. Então eu fui com 2 mochilas, bem amador. E eu lembro do levei umas roupinhas um pouco a mais, porque dia 21 de abril nós iríamos, eu e mais as amigas daqui de Rio Preto, iríamos para o Rio de Janeiro. Falei, então, eu tenho um prazo aqui de uns 20 dias, eu já vou fazer algum tour. Inclusive, eu estou postando agora, nos destaques no meu Instagram, justamente esse início. Ali eu ainda não sabia que eu ia ser nômade, eu ainda tinha um apartamento aqui em São José do Rio Preto, eu tinha meu gato que ainda deixava com a minha mãe, deixava com alguém. Então, assim... Eu ia, viajava um tempo e voltava. Só que essa viagem acabou passando o dia 21 de abril. Eu acabei voltando para São Paulo, fui para Florianópolis, fui para Gramado, voltei para Curitiba, que eu não conhecia. Fui para São Paulo de novo, fui para Fortaleza, Lençóis Maranhenses, Belém, Ilha de Marajó, nadei com os búfalos lá, Manaus, Presidente Figueiredo. Voltei para São Paulo para ir justamente num outro churrasco da empresa e voltei para Rio Preto. Durou ali mais ou menos 2 meses essa minha primeira viagem. E foi quando eu falei, agora eu preciso, então, alugar meu apartamento, que eu já não tenho mais porque pagar água, energia e tudo mais, sendo que o Malemal fica aqui. E eu tenho meus pais que moram em Nova Aliança, aqui próximo de Rio Preto. Então, quando eu estiver aqui esporadicamente, eu fico lá com eles. Tem meu quarto e tudo mais. Então, realmente, essa primeira viagem, sem saber que eu ia ser nômade, foi quando eu dei o start, que eu fiz toda essa viagem sem ter nenhum problema de internet, super tranquilo, um pouco ali precisando só de uma certa variação de horário de trabalho, porque às vezes você só consegue começar a trabalhar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, locomoção tem alguns pontos, mas deu para ali preencher um horário de trabalho tranquilamente e trabalhar também. Inclusive, para marcar com o Daniel foi um verdadeiro desafio, porque ele disse, eu tô vazando semana que vem, tô vazando sem que ela. Eu falei, cara, a gente vai dar uma pausa agora, então segura. Inclusive, hoje, o senhor já está de partida, né? Estou de partida às 11h35, estou indo para Campinas. E dois fatos curiosos, as minhas últimas 2 voltas para Rio Preto foram por causa que amigos meus iriam se casar. Então, realmente, eu fui convocado a estar em São José do Rio Preto. Não tinha como não estar, né? Porque, realmente, senão, eu acho que eu teria demorado um pouquinho mais de tempo para ter voltado. Que coisa, né? Ô, Lilian, e conta pra gente, por que Cancún, o destino, né, que vocês escolheram, e por que Cancuners? Se você quiser até contar um pouquinho a história também. Vou ter que contar. Não tem como. Então, na verdade, o meu marido, quando ele tomou essas decisões, ele ainda não era meu marido, né? Então, eu honro a história dele, tenho que contar. A gente é amigo desde quando a gente tinha 16 anos. A gente estudou junto aqui no 3º colegial, fizemos coque junto, sabe? Então, a gente já se conhecia há muito tempo. Mas ele foi fazer química na USP e ele viu que não tinha nada a ver com o que ele queria. Tá. Eu pergunto, nada a ver. Nada a ver. Química, com turismo. Exato. Aí ele detectou lá, morando em República e tudo mais, que ele gostava muito de fazer comida, de fazer drinks, de servir e gerar uma boa experiência. Então, ele veio e fez gastronomia no Senac. Mas ele decidiu uma coisa, eu não quero ganhar em reais, eu quero ganhar em dólar. Aí junto ele e o primo dele, que eram sócios, e foram pesquisar cidades paradisíacas, né? Que eles também não eram bobos, né? De escolher um lugar que ganhava em dólar e fosse feio, né? E aí, então, eles... Ciudad del Este. Lá em Pedro Juan Cavalheiros. Lá em Pedro Juan Cavalheiros. E eles viram para ir para o Havaí, para ir para Bali, para ir para Belize. E aí foi quando uma pessoa que era amiga do primo dele, que morava em Playa del Carmen, que é uma cidadezinha perto, falou para eles, falou, se vocês vierem aqui para vender espetinho com caipirinha, vocês vão ganhar uma grana. E aí eles
investiram tudo, venderam tudo que tinha aqui e foram para lá. Mas quando eles chegaram lá, não era bem assim, né? Que ia sair fazendo espetinho, igual tem aqui na praia, porque lá não pode, você não tem gente vendendo as coisas igual tem aqui. Inclusive, é uma saudade quando a gente tá lá de ter essas coisas gostosas para comer, assim, lá, né? E aí eles perceberam que financeiramente não seria viável fazer essa ideia do restaurante. E aí eles falaram, vamos voltar? Planejamos tudo, ficamos mais de um ano pensando, saímos de casa, vendemos tudo que a gente tinha, vamos voltar? Não. Vamos então conhecer Cancún e vamos ver o que tem por lá. Só que quando ele chegou lá, foi amor à primeira vista, e ele falou, aqui é o lugar que eu vou morar. E ele pegou o dinheiro que ele tinha levado e começou a viver, explorar a região até para conhecer, porque ele sabia que ali também era um lugar turístico. Ele falou, tem que achar uma oportunidade. E aí, durante essas indas e vindas e investidas, né, de conhecer a cidade, as pessoas perguntavam muito para ele assim, você mora aqui? Como que eu faço para fazer tal coisa? Como que eu faço para ir em tal lugar? Tô perdido, sabe, até mesmo num desespero, numa urgência. E aí ele viu uma primeira oportunidade de ajudar as pessoas a se planejar antes de estar ali, porque o quanto que as pessoas não perdiam tempo por não ter pensado o que ia fazer, né? Que nem você tem, tudo bem, você tem o tempo, o seu tempo. Só que quando alguém vai para Cancún, ele tem 7 dias. O voo já está de ida e o voo já está de volta. Ou 5, ou 10, ou 15, não importa. Mas ele já tem aquele prazo. Né? E aí ele vai ficar perdendo tempo. Você espera o ano inteiro, às vezes, para tirar um dia de férias, né? Então, aí surgiu a primeira oportunidade. E conforme ele foi atendendo as primeiras famílias, não necessariamente de brasileiro, mas do mundo todo, ele percebeu uma coisa. Porque em Cancún tem vários passeios da mesma coisa. Então, se você olhar no Google hoje e colocar Cancún, vai aparecer Nado com Golfinho, Xcaret, Chichén Itzá. Não que seja ruim, mas as pessoas falavam, poxa, eu queria viver um momento especial, queria pedir minha namorada em casamento, queria, sabe, comemorar alguma coisa. E ele percebeu que isso não tinha. E aí ele começou a criar, então, alguns passeios exclusivos e personalizados para que pudesse oferecer para os clientes algo que não tinha no catálogo de Cancún, né? Então, aí foi a segunda oportunidade, foi onde a agência mais emplacou. E no começo, a agência era do lado da Cocobongo, era a loja física, para quem conhece Cancún, né? Bem do ladinho, na Plaza Fórum, no centro do centro da zona hoteleira. E eles atendiam gente do mundo inteiro. Então, foi bem forte, assim, o crescimento da Cancuners. Porém, em 2016, eles tiveram uma desavença pessoal e separaram a sociedade. E foi aí que eu entrei no jogo, porque numa dessas vindas dele para o Brasil, a gente, como era muito amigo e tal, ele falou, Li, tô aqui no Brasil, vamos se ver e tal, né? E aí a gente sempre conversava, teve até um dia, se eu contar para vocês o que eu fazia antes de ser Cancuner, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Eu tava até no meu outro trabalho, e aí eu tava vendo as fotos, era Facebook ainda, né? Eu falei, gente, olha esse meu amigo, que chique, em Cancún e tal. Ele tava numa jacuzzi, assim, ó, no fundo do marzão azul, né? E aí eu escrevi, falei, ô, amigo, que vida boa, hein? Aí ele falou, Lilia Merig, quando você quiser, você é convidada. Mas eu nem imaginava, né, que um dia eu ia estar lá mesmo, né? No mesmo lugar, assim. E aí a gente começou, quando ele veio pro Brasil, a gente conversou e tal... E ainda ele falou assim, olha, a gente já se conhece há muito tempo, vamos ficar junto, você quer namorar comigo? Eu, meu Deus, como assim? Aí explica a faculdade de Química da USP, entendeu? Muito bom, verdade. Nossa, e aí foi... Porque assim, a gente era tão amigo, eu falei, meu, eu sou sua amiga, né? Eu sei como você é, a gente sabe, assim, você tá morando em Cancún. Ele fazia a apresentação do Spring Break. Pensa. Que louco, hein? Já ouvi falar. Pensa. Nunca vi. Mas aí eu dei uma oportunidade. E aí deu super certo. E na primeira vez que eu fui visitar ele, que meu outro trabalho, eu vendia lista telefônica. Trabalhava no Grupo Algar, em Minas, lá de Uberlândia. E eu tinha uma viagem que eu tinha ganho por bater minhas metas e sair como
uma boa vendedora, e eu fui para Cancún, né? Nas férias fui visitar ele. E aí foi quando ele me fez a proposta, então, para ser a nova sócia dele na agência, porque esse ano a agência ficou adormecida, ficou sem atendimento, sabe? E aí eu pensei muito, né? Porque eu fiz relações públicas, eu era muito vendedora, eu sou muito do comercial. E aí eu falei, vamos lá então, vamos aceitar esse desafio. Só que aí a gente transformou totalmente a agência em virtual. Por isso que eu te falei que um Cancuners pode ser nômade, porque da área comercial, né? Porque ele pode trabalhar de qualquer lugar. A nossa agência hoje atende nível Brasil, não atendemos mais nível mundo por enquanto, mas a gente atende nível Brasil, só que é tudo online. A parte planejamento a gente faz totalmente antes da pessoa sair da casa dela. Por quê? 0 perca de tempo na hora que estiver lá. E quando ela chega, ela tem a equipe para cuidar dela e dar todo o suporte, fazer o receptivo mesmo, né? E garantir que tudo que a gente combinou aqui seja realizado com sucesso. É muito aproveitamento, parar de passar perrengue, entendeu? Parar de perder dinheiro com escolha errada. Quantas pessoas não escolhem, por exemplo, fazer o Parque Xcaret e chegar lá e falar, meu Deus do céu, não era nada disso que eu queria. O parque é incrível, maravilhoso, mas tem um perfil certo de pessoas que vão visitar. Entendeu? E a gente vê que não é assim, já é um puto de investimento para você vir para lá. E as coisas lá, assim, principalmente os passeios, não são também muito baratos. Sim. Então, se a pessoa ela não for bem instruída, ela vai ficar bem chateada mesmo. Exato. Aí gera frustração, né? Perda de tempo. Mas a gente criou um negócio diferente. Eles já criaram, né? Um negócio bem diferente. Eu co-participei na criação no modo digital. E aí, tudo que a gente faz hoje é muito personalizado. A gente é uma agência pequena, familiar, porém, muito personalizada. A gente não tem intenção de atender 1 milhão de pessoas. A gente só tem intenção de atender aquelas famílias que querem aquela experiência. Que querem a experiência, exatamente. Vocês prezam a qualidade, não a quantidade. Exato. Interessante. Exato. Esse ponto que você disse de não ter um lugar fixo, eu acho tão interessante, porque imagina quanto que era um custo para ter, né, aquela unidade lá do lado dos hotéis, funcionários que sejam de lá. Então, assim, essa questão do trabalho remoto, em todas essas áreas, justamente essa, é muito interessante por causa disso. Você consegue ter pessoas muito boas que não moram naquela região, talvez em lugares também do Brasil bem remotos, né? Claro que nós temos que ter internet, que vai ter um custo melhor, vai ser uma pessoa que vai estar realmente ali gostando do que faz, entregando valor. Então essa é muito legal. É uma área muito boa para muita gente. Sim. A gente tem um escritório aqui em Rio Preto, onde as pessoas trabalham, que moram aqui. A gente tem a nossa sede em Cancún, só que a gente não tem loja aberta. Porque quem que chega hoje de viagem, imagina, você está chegando de passeio com a sua família. Você vai querer sair do seu hotel para ir numa loja, pegar tuas coisas? Faz sentido, né? Não de modo algum. Cancún. Quando eu fui na lua de mel para Salvador, a agência tinha uma lojinha dentro do hotel mesmo lá, assim, para já oferecer os passeios, né? Então, não precisei nem sair do hotel. Lá, e aí, vinha o ônibus da agência buscar a gente lá para ir fazer o City Tour. É verdade. Mas é verdade, mas o que você falou é muito real. Eu gosto muito disso, que é a questão da personalização. Eu trabalho também como home office, né? Então, também sou bem pequenininho. E é isso. Se você quer entregar um negócio de muita qualidade, você escolhe, né? E você falou um negócio agora há pouco que é muito real, né? Eu questiono muito as pessoas quando elas me procuram e tem algumas pessoas que nem me respondem. Então eu falo, esse nem é o perfil do cliente que a gente quer, né? Porque quanto mais a gente saber do cliente, mais assertivo a gente... o Leandro vendeu um pacote esses dias atrás para Roma, incluso o Papa, inclusive, né? Mas deixa eu contar o perrengue para conseguir esse negócio aí para ela. Eu falo que o principal, quando a pessoa chega pra gente e fala assim, fala pra mim aí um pacote de tantos dias, tal. Eu falo assim, olha, de verdade, se qualquer pessoa fizer isso pra você, saiba que você pode estar fadado ao fracasso da sua viagem. Se ela não te perguntar nada, pode ser a pior sugestão que ela vai te dar na vida. Por quê? Porque, eu preocupo quem vai, o que você gosta. E o principal, o que você espera dessa viagem?
tá? Você viaja muito? Você não viaja muito? É a única viagem do ano? Nossa, eu viajo um monte de vezes por ano. Uma pessoa que está esperando e que vai para Cancún, porque é o sonho dela, e que assim, é que é muito sonho dela, ela se esforçou durante muitos anos para ter esse momento, não que eu tenha que ser diferente, mas eu tenho que trazer para ela, sabe, um sentimento assim, fala, meu, obrigada por tudo isso que eu guardei, porque valeu a pena. E aquela outra que viaja muito, 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 eu tenho que pensar assim, como que eu vou surpreender essa pessoa que viaja tanto? Que deve conhecer o que tudo, eu posso fazer de diferente para que ela tenha uma experiência, fala, nossa, isso daqui eu nunca vi. O tanto que eu já viajei não tinha visto isso. Exato. Exato. E aí a gente tem até vídeos, depoimentos, as clientes falam assim, nossa, eu já vim para cá muitas vezes, mas uma experiência como essa eu nunca tinha visto, né? Até as babás, quando viajam, uma delas falou assim, nossa, eles sempre passam um monte de perrengue, aqui vocês pegam no colo, aqui toda hora vocês estão lá, toda hora vocês ligam, perguntam. A gente é babá de adulto. Esse é o título, babá de adulto. Ô, Daniel, e assim, uma coisa é você ter uma agência por trás, você ter todo o cuidado, ter uma babá para cuidar das tuas coisas, e como que você programa as tuas viagens? Como que você fala assim, ó, eu vou por aqui, ali tem isso que eu quero fazer, aqui no Macapá não tem nada para eu fazer, então... Cata o mapa lá, lembra? Antigamente, abre o mapa. O guia 4 rodas, né? Quatro rodas. Meu pai fazia muito isso. Como que você faz assim para planejar? E já emendando uma outra pergunta, assim, você já falou que algumas vezes você precisa de internet para trabalhar. Você já chegou em algum lugar que não tinha? E como que você se virou? Tá, vamos então pela primeira pergunta, que são duas bem uma de cada complexas. vez. Primeira coisa que eu vejo é realmente locomoção, né? Então, onde eu vou conseguir pegar um ônibus? Eu prefiro o ônibus porque o ônibus eu descanso à noite, eu não atrapalho meu horário de trabalho, né, entre aspas, apesar que às vezes algumas noites eu faço plantões, viradas, atualizações de sistema, mas aí me programo antes. Então eu prefiro o ônibus, que inclusive eu já durmo no ônibus. Eu tenho essa facilidade. Tem pessoas que realmente não conseguem, então Nada que não um é Dramin não resolva. Também. Rapaz, eu vim agora de ônibus, que eu vou falar pra você, hein? Eu acordei aqui em Rio Preto. Ah, coisa boa. Então, eu primeiro vejo se realmente é possível, que nem eu fiz uma primeiras viagens mais sentido Nordeste e queria conhecer o Norte. Inclusive, eu conheci um amigo meu lá em Jericoacoara, ele tem uma agência lá em Presidente Figueiredo, ele falou, eles usam muito macho, você tem que vir aqui conhecer Presidente Figueiredo. E aí, depois que eu fui, conheci Manaus é um lugar tão interessante que o pessoal tem uma visão, e eu também tinha, de ser um lugar que você vai chegar lá, vai encontrar indígenas e uma cidade tão pouco, né, estruturada, mas é assim, uma cidade grande, acho que 2 milhões, alguma coisa assim, e tem praia de água doce, tem um monte de praia de água doce, um monte de coisa. Lá em Manaus. O rio gigante, cara, tinha várias experiências. Tinha um hotel famoso no meio do Rio Amazonas, lá no meio das árvores, assim, cara. Eu, quando eu era criança, meu sonho era conhecer aquele hotel, cara. Passava nos Globo Repórter da vida. E aí, então, nessa última vez que eu falei, eu quero conhecer essa outra parte, então, do Brasil. Eu vi onde que eu tinha que ir de avião, por exemplo, de Boa Vista ali, capital de Roraima, para o Acre, eu poderia ter ido de ônibus. Eram 2 dias e meio de ônibus, se não chovesse, se a estrada tivesse boa. Vocês já viram na TV como que é a BR lá na Amazônia. Duplicada, né? Um tapete. Duplicadamente, barro, né? Então, assim, eu vejo os pontos e tento já me planejar. Porque quando a gente fala em passagens aéreas, eu uso um programinha, um esqueminha que eu pego umas passagens mais baratas, mas você tem que entender se não vai estar, por exemplo, R$2.000 uma passagem e complicar a sua vida. Mas uma coisa é assim, igual viajar uma semana, né? Pelo que você falou aí, você faz trechos de 20 dias, 30 dias. A quarta viagem foram 99 dias e eu morei 1 mês em Jericoacoara. Então foi bem longo. Inclusive aprendeu a dançar forró, fez umas aulas de algumas coisas lá. Eu fiquei menos pior, fiz aula de surf lá. Nunca imaginei surfando, inacreditável lá, muito massa. Então, assim, eu vejo muito os pontos mais críticos, e aí já emendando a segunda, que claro, eu vejo, né, é a questão de hotéis. Então, eu uso muito a ferramenta do Booking. Sim. Eu tenho uma forma de busca no Booking que ninguém acredita, mas eu faço isso. Eu ordeno a busca e ordeno pelo mais barato. E vou excluindo.
E aí eu vou chegando em algumas opções. Quais são meus fatores de exclusão? Como eu já passei em vários lugares, eu sei lugares que são bons, lugares que são ruins. Tem um exemplo ali de Fortaleza, Praia do Futuro. Então, tem lugares que tem hospedagem muito baratas. Mas você vai ter alguns pontos ruins. Tá bom, E aí eu vejo muita nota de internet e comentários no Booking. O Booking é uma ótima ferramenta. Então, super recomendo, porque a nota que está ali são pessoas que passaram já por lá e realmente pontuaram. Inclusive, depois que sempre que eu me hospedo, eu faço um review. Agora, eu vou dar um exemplo agora que eu fui para o Jalapão. Passei por Goiânia e depois Poturanga, se não me engano, a cidade. Uma cidade que eu não conhecia. Peguei um hotel lá que no Booking não tinha nada. Então, você fica totalmente com os olhos vendados. Eu peguei um hotel que eu olhei no Google, olhei, liguei, internet boa, é boa. Não dava para trabalhar. Então, assim, o Booking é uma ótima ferramenta. Você quer saber se tem uma internet boa? Pesquisa no Booking, a nota que o Booking dá vai ser realmente muito... aquilo, né? Porque o hotel pode falar que tem, mas o cliente que tem que falar se tem mesmo. Né? E aí que é bom pra você, não é? Mas Às você vezes já o cara precisou usa só trabalhar rede de um- social, né? Exato. Exato. Mas você já precisou trabalhar de algum lugar inusitado, por exemplo, assim, por conta de internet? Ou... Olha, como eu trabalho hoje, meu esquema de trabalho, eu só conecto uma VPN para realmente postar, né, as coisas e receber. Eu tenho na minha máquina local, o meu ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha com uma forma um pouco diferente, né? Conecta numa máquina para trabalhar. Então eu posso até fazer um trabalho de uma certa forma offline. Então eu preparo um desenvolvimento, faço alguma coisa, quando eu pego a internet eu funciono. E a situação que foi mais hilária que eu fiz foi, eu saí de São Luís, peguei um ônibus para ir para Belém, 520 quilômetros. Aqui em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, 520 quilômetros, você pensa em 6 horas no máximo de ônibus. Sabe quanto demora para ir para São Paulo, né? E a viagem estava marcada saída 7 da noite em São Luís e chegada 7 da manhã em Belém. Já eram 12 horas para 500 quilômetros. Você achou meio estranho, né? Mas as empresas de ônibus colocam, geralmente nunca bate. Ou é menos ou é a mais. Inacreditavelmente, eu cheguei lá 1h da tarde. Nossa. Caramba. O motorista, eu não sabia se ele ia acelerar, se ele frear, se ele desviava de buraco. Foi a pior viagem de ônibus que eu já fiz. De São Luís, Maranhão, para Belém ali, Pará. Recomendo um aviãozinho aí da próxima Super vez. recomendo, porque inclusive, eu que sou fácil de dormir, não consegui dormir direito no ônibus. Então, realmente é bem imagino. complexo. Mas assim, você já teve que trabalhar de algum lugar inusitado por conta de internet? De uma padaria, de uma biblioteca, pegar o Não. Wi-Fi do vizinho, coisa Isso desse daí, tipo? compartilhar às vezes internet, mas O padaria... celular, por exemplo, você tem uma retaguarda, digamos assim, tem um plano bom, pelo menos, que uma eventualidade me salva. Eu tenho, mas não tenho. No C6, quando eu falo de trabalhar com a operadora da Vivo, existe um bloqueio. Então, eu não consigo compartilhar a internet da Vivo com o meu celular, com o meu notebook. Mas padaria é a melhor dica que existe. Você chegou na cidade. Inclusive, É verdade, né? esse exemplo que eu passei para vocês de Porangatu, se não me engano é o nome da cidade. O hotel ruim. Não tinha nada ali perto. Eu estava entre Goiânia e Palmas. Então, cidades 60 km de distância uma da outra. Cidades pequenas. Eu olhei, a segunda opção é uma padaria ou até um posto de combustível. Já trabalhei muito também em postos de combustível. Então, padaria é o canal. Já toma o cafezinho. Olha uma padaria, olha no Maps e você olha as que já tem uma mesinha, uma estruturinha. Que aí com certeza vai ter uma internet e vai te atender. O duro é a internet ser boa, o café ser ruim, né? Aí lascou. Vai ser Aí ruim a comprar água experiência. que não é. Aí você só toma uma água, só um E suco. fica tudo Aí, certo. aliás, o Daniel tem feito uns cafés inusitados ultimamente, que, né, como ele falou, você já tá entregando apartamento, colocou pra alugar, ultimamente o café, ele andou até passando pix pra galera que adivinhava a forma que ele fazia café sem, Rapaz, os sem caras... fogão, sem nada, né? Fica até com vergonha. Mas ó, não vou falar muito não, porque quando eu morei aqui em Rio Preto, que é bem no comecinho da minha vida aqui em Rio Preto, eu já fiz miojo de chuveiro também. Café de chuveiro é tranquilo. Acabou de Eu já falar. fiz também de chuveiro, lá na Ó, ilha. tá vendo? Gente, tem muita estratégia. A gente fala... Agora me fala um negócio. Só não morre de fome. É. O resto. De fome não morre, não. E você é daqueles caras que quando vai pro lugar come a comida local? Eu Tipo, sempre por exemplo, procuro. em Belém tem a maniçoba. Cara, não tive coragem. O que Que é é maniçoba? maniçoba? Ai, É não uma sei nem carne falar com aquela mandioca venenosa, com mais uns negócios do Mandioca boi. venenosa. Existe uma mandioca normal que nós conhecemos e uma venenosa. É. Se você não tratar ela certo, ela pode matar Ele você. fica não sei quantos
não sei se Que é medo. horas, dias lá, em preparação pra depois. Aí eles tiram ela, não sei se é fervendo, enfim, sei lá. Sei que depois todo esse processo aí sim que eles colocam pra você. Nas experiências de viagem de implantação, quando a gente foi para Campina Grande, lá tem uma Vou procurar tradição aqui de pra você comer cabeça de bode, né? Cérebro de bode, essas coisas. Eu falei, Nossa, não, Entre aspas, eu preferia castanha de caju. É. Fortaleza, Lá em Cancún super tem barato. grilo. Aí, ó, tá vendo? Ah, acho que o grilo, não sei, ele pode ser crocante, talvez. Eu passo. Eu também passei, não comi não. Formiga eu já comi em Manaus. Eu prefiro comer, de repente, uma tortilha, um taco, Ah, sim, alguma coisa, claro. né? Tá no México. É. Claro. Dando um exemplo lá de Pará, existe principalmente acho que somente na ilha de Marajó, né? A alimentação deles é muito voltada para a carne do búfalo. E você tá comendo búfalo, o búfalo tá passando lá na frente. Então é algo um pouco estranho. E eles têm um prato que, inclusive, passou no Fantástico final domingo agora, que é o turu. O turu é um pedaço de madeira apodrecido que cresce uma larva e ela pode chegar, acho que até quase 1 metro. Eles lavam, passam limão Meu e comem. Deus. Eu não tive coragem. Tem a Ai. tradição também lá de Gente. Várzea Grande, ali em Cuiabá, né? De você comer cabeça de pacu na beira do rio Cochipó, que diz que você fica por lá, né? Você nunca mais volta, né? Ah, não sei, São as essas tradições coisas. culinárias da Sempre que o região, pessoal né? diz algumas coisas que você fica por lá, aí que eu não como. Então, eu por exemplo, Não eu já vou ficar. não sou muito chegado em peixe, então a cabeça de pacu eu já dispensei. Acho que o único lugar que você pode falar e comer sem problema é em Minas, né? A Minas tem a comida muito boa. É muito bom, hein? Eu trabalhei lá por 7 anos. Ah, Nossa. então... nossa, Geralmente fogão Não é? a lenha e tudo mais. exato. é verdade. Ô, Lili, além de grilo, o que mais que você acha assim, que é meio diferente lá? Além das pimentas, que todo mundo faz Sim. tudo, né? Muito... É porque lá os mexicanos comem pimenta com amor, né? A mordida. Eles comem ela pura, assim. E é, tipo, muito normal. Imagina você... Aqui, eu gosto de dar esse exemplo. Comer uma comida sem sal. A gente não tem gosto, né? Não tem graça. Lá é igual pra eles comer comida sem pimenta. Só que na área turística, normalmente a comida vem sem. E aí os turistas colocam por conta disso mesmo, entendeu? Agora, quando a gente viaja mais para as zonas arqueológicas, uma dica Aí gratuitas, fora da assessoria. Cuidado com vinagrete. Vinagrete é sempre o ponto de enganação. Não é enganação, porque para eles é normal, né? Mas parece muito inofensivo. Um tomatinho com uma cebolinha. E a hora que você coloca, tem uma aquela pimentinha. pura habaneiro. Que é... Digamos que o Maneiro. vinagrete mexicano está assim como o coentro para o Nordeste brasileiro. Ou eles Não usam é- pimenta de tomate. Não é todo lugar, mas normalmente nas zonas arqueológicas, eu já caí nisso e vários clientes nossos também, mas agora a gente sempre avisa, né? Alerta vermelho. Principalmente quem tem alergia a essas coisas que, né? Que é uma questão. Mas o resto é muito abacate em tudo, não é nada muito diferente, assim, ai meu Deus, né? Não vou comer. E a história, né? Que todo mundo sabe que não é de lá, mas a tal da paleta mexicana, né? Que não tem nada de México, né? Mas eu vou falar, eu não sei... Eu não sei porque de onde eles- surgiu também, mas... se você vai tomar uma paleta lá, ela é igualzinha a que vendem aqui. O formato, entendeu? Uhum. E, por exemplo, assim, tem uma tiazinha lá em Cozumel que a gente gosta muito, muito, muito. E ela tem uma sorveteria de esquina com sorvete de massa e com essas paletas. E é muito igual, só que é da pura fruta. Então, por exemplo, você vai comer a melancia, você come até a semente. Elas acho que só destroça, põe na forminha e coloca lá, de goiaba, de tudo. Então, é bem parecido. Agora, aquelas com recheio, essas coisas já Não, é não. que quando vem pra cá, né? O brasileiro, O Brasil, né? comida japonesa. Exato, tudo. exato. E lá também tem uma coisa interessante, que é a banana inteira, eles colocam no palito para virar sorvete, aí eles passam chocolate... E né? congela. E congela, e coloca confete e tudo. E a hora que você vai pedir é um picolé de banana e que... Existia um picolé, assim, eu acho que era da Iopa, mas Kid aí de eu vou banana. entregar... Kid de banana, tá vendo? Mas não tinha nada a ver com isso, porque essa é a pura Aquela banana. era pura banana. Ali é um né? sorvete com gostinho de banana, né? No kit de banana. Exatamente. Parceiro, hein? Vocês estão doidos. E vocês já passaram muitos perrengues? Daniel já contou alguns, né? Mas você já também passou muitos perrengues. Só que foi, antes da gente
Conta aí, qual foi as primeiras, seu grande perrengue de viagem? Cara, meu grande perrengue de viagem... Nossa, eu vou ter... Fui pego de surpresa agora. Mas é assim mesmo. Quem Cara, sabe faz não ao me vivo. lembro. Eu não tive problema, por exemplo, com bagagem. Nunca tive problema com bagagem. Nunca perdi um voo. Na verdade, eu tive, cara. Putz, Tá vendo? agora eu me lembrei. Pronto, Não, lembrou. mas essa foi... Se for o que eu tô pensando... Eu me casei em Araçatuba, né? Foi essa ou não? Não. Continua, Eu me casei em Araçatuba e o meu voo saía daqui de Rio Preto no dia seguinte ao meu casamento. Meu casamento terminou 7 horas da noite, começou de manhã, 7 horas da noite. Chegamos aqui em Rio Preto, cara, cansado. Aí minha esposa deitamos. Aí eu falei, o voo sai 5h50. Aí eu cheguei no aeroporto, o cara falou assim, não, seu voo já foi. Eu falei, não, mas meu voo... Não, seu voo era 5 horas, não 5h50. Aí eu falei, pronto, perdi o voo de ida da lua de mel, cara. Isso é um perrengue. Aí a minha sorte Isso é um é que perrengue. era que na época que Rio Preto tinha o voo das 5 horas e tinha o voo das 8 horas. E aí eu consegui remarcar pro voo das 8 horas sem custo, porque a volta dava mais de 30 minutos de escala no voo lá e eu não precisei pagar. Mas, cara, quase que eu perdi o pacote do meu all-inclusive da lua de mel. Nossa, Acho que se isso não é um perrengue, eu não tenho uma... Rapaz, que isso, hein? Fora o outro também, né? O pinga-pinga, né? Sua via sacra pra chegar no nascimento. Nossa, verdade. Quando meu filho nasceu também, eu tava em Fortaleza. E eu cheguei em Fortaleza numa segunda-feira. A bolsa estourou na terça-feira pra quarta-feira. Aí, pra arrumar voo, aí vim. Eu passei em 5 estados diferentes, em 4 aeroportos Nossa. diferentes. Não, uma coisa assim. Eu sei que foi um rolê também pra chegar. Eu saí de lá, acho que era 4 horas da manhã. Fui chegar em Birigui, onde meu filho nasceu. Era umas 9 horas da noite. Foi um rolê. Escala, e desce depois no aeroporto de Salvador, sai correndo pro portão. Não conhece nada. Eu cheguei, já tava anunciando meu nome. Foi a primeira vez que anunciaram meu nome no aeroporto. Quer dizer, deve ter anunciado quando eu perdi o voo de casamento. sim, mas eu não tava lá pra ver, não aconteceu. Não sabia. Não ouvi, não vivi. Não vivi, exatamente. Muito bom. O que você passou de perrengue, Daniel? Olha, teve um perrengue que agora, justamente essa questão de segurança, hoje eu me atento um pouco mais, porque eu carrego o notebook, né, celular e tudo mais. É uma regra isso daí, acho que para toda a cidade. Rodoviária e centro são lugares perigosos. Aqui em Rio Preto, por exemplo, quem é do convívio daqui não sabe que Rio Preto é perigoso. Eu cheguei esse tempo atrás com uma mala e já fui saindo da rodoviária e já tinham pessoas ali me olhando. Então, assim, é porque como nós temos o costume de estarmos aqui, parece que não apresenta o perigo pra gente. E aí eu cheguei em Porto Velho e desci simplesmente da rodoviária e fui andando até o hotel, que era aproximadamente 6, 7 quarteirões. E realmente vieram pessoas de em frente comigo, eu tava com uma mochila de costa e uma mochila de mão, mas eu sempre, era de rodinha, mas sempre carregava ela erguida. E aí realmente eu pensei até em jogar a mochila e sair correndo, mas eram realmente pessoas que estavam drogadas e não queria nada, só queria passar e eu já achei que iriam me roubar. Então acho que esse foi um dos piores perrengues, porque ali eu falei, vou ser roubado, não sei o que vão roubar, não sei o que vão fazer, né? Então, Pneu de carro não furou nesses rolê todo? Teve já sim, em uma pequena viagem que um pneu furou, a gente arrumou o step e furou de novo, indo de Fortaleza para Jericoacoara. E chegamos lá sem nenhuma opção. Mas sempre que eu viajei com meus carros, também outra dica é deixar sempre o pneu com uma calibragem muito alta. Ele fica muito desconfortável, só que ele não estoura fácil. Ele não vai furar fácil. Aí, né? Então sempre que eu viajei com o meu carro mesmo, que eu calibrei antes de sair, nunca tive nenhum problema, ainda bem. Aliás, antes de você contar seu perrengue, você tá vendendo seu carro ainda? Tá entregando para qualquer lugar do Brasil? Eu vou deixar ele hoje com um cara que vai vender. Ah, tá. Porque foi a desculpa dele. Ele colocou lá um post mó bonitinho assim no Instagram. Vendo meu carro, parará, entrega em qualquer parte do Brasil. Eu mandei pra ele assim, isso daí é só uma desculpa pra você viajar mais uma vez e levar o seu carro? Se a pessoa quiser que eu entregue lá em Fortaleza, eu levo. Você faz esse esforço, você vai, né? Vou gastar ali uma semana mais ou menos, entre dias de trabalho, mais uns R$1.000 de combustível, mas eu levo. Mas chega. Fala, daqui um mês eu chego aí, relaxa. Sim, inclusive teve uma viagem que eu fiz de volta, e aí eu usei o dia 25 de janeiro ali, que é feriado de São Paulo, que eu assisti o calendário de São Paulo, e teve um dia que eu rodei 1.100 km descendo ali de Natal.
Inacreditável que eu acho que eu passei em 5 ou 6 estados. Ali são estados muito próximos, pequeno, assim, né? então você passa muito rápido. E estradas muito boas, duplicadas. O pessoal não acredita, mas tem estradas muito boas ali no litoral. A 101, principalmente. Legal. Perrengue, Lilian. Não fuja. Não, eu tenho um bem fresquinho na minha cabeça. Nossa. O Leandro não vai escapar também, não. Vai ficar por isso, ele vai falar. Ele pegou aqui de desprevenido. Era dia 7 de março agora, desse ano. E um casal de amigos nossos, mexicano, fizeram... Fazia tempo já que a gente estava combinando de visitar a família dela, né, em Valladolid, que é uma cidadezinha histórica. Um pouquinho mais para cima, perto de Chichén Itzá, né, onde tem as 7 maravilhas. E aí a gente foi. Então, a gente saiu cedinho. Então, a ideia era sair lá, visitar um cenote que a gente tinha combinado, visitar a família... comer por lá, viver uma experiência e voltar no mesmo dia. E comer várias comidas da região que eu ainda não tinha comido. Inclusive, tem gente que vai 3 vezes e fala assim pra mim, não, eu já sei tudo, já fui 3 vezes. Eu falo, nossa, que bom, eu vou 7 anos e não conheço tudo ainda. Mas tudo bem. Aí, a gente foi lindo o dia, foi um dia muito místico que a gente deu muita sorte de chegar num cenote, onde tem, inclusive, excursões para Chichén Itzá, só que a gente estava só nós 4. A hora que a gente entrou e a gente fez todo um ritual, sabe? Eu tenho muito essa questão, né? De conexão, de universo, de energia. De química. E foi muito legal. E aí a gente ficou até para ver um show de luzes na igreja de Valladolid à noite e depois a gente veio. E olha que a gente... dá dica pra quem aluga carro, dá dica pra tudo. Por isso que a gente dá dica, porque a gente passa os perrengues, sabe, né? E aí, o nosso carro na volta fez um barulho, assim, muito estranho. Só que já era quase 10 horas da noite, para 11, assim. E aí a gente falou, meu Deus, e agora? No meio do nada, rodovia de pista simples, não tinha nada. Eu falei, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí ele foi indo devagarzinho até chegar, tipo, num posto abandonado. Que era uma estação tinha um taxista lá, tal, para ele ligar para a pessoa do aluguel de carro, do seguro e tudo mais. Aí a moça falou assim, tá bom, passa a localização, passa não sei o quê. E aí eu já vou ver da pessoa ir buscar vocês. Era meia-noite, a hora que a gente conseguiu conversar, falar, vamos esperar. 6 horas da manhã, chegou o socorro. E, de verdade... foi medo, foi vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, foi muito perrengue chique, assim, que eu falo, meu Deus do céu, ai, nessa minha idade, eu ficar aqui nesse lugar, não por nada, né, de estar no lugar, mas foi por um incidente do carro, e não tinha como a gente andar, e a gente... Ainda ele até falou, não, vai com o taxista, ele leva vocês lá. Eu falei, mas a gente não vai deixar você aqui sozinho. E a seguradora que ele contratou não poderia deixar o carro lá. Teria que ficar alguém para representar. Ixi, tá. Exato. Então, aí a gente não quis deixar ele sozinho também, né? E aí foi muito tenso sabe? Nossa, muita emoção misturada, cansaço, porque a gente já tinha saído de casa às 7 horas da manhã, né? E já no outro 7 horas. Então, foi bem um perrengue chique mesmo que a gente sempre fala, né? Principalmente quando vai alugar carro lá. Que a pessoa fala, não, tô acostumada, tal. Tô acostumada a andar de aluguel. Mas sempre você pode passar por algo que não esteja nos seus planos, né? Então, isso é algo que foi bem ruim. E aí, Leandro? Seu perrengue. Não fuja. Ah, não, mas tem vários, né? A vida de analista traz muitas lembranças. Né? A gente passa por cada uma. Acho que todo mundo já chegou no hotel, por exemplo, essa época mais ou menos do ano assim, eu tava em Campinas, cheguei lá um frio, não esquentava a água do chuveiro. Isso é leve, isso é tem leve. Não, mas calma aí, eu não acabei ainda de contar mesmo, eu tô contando as minhas histórias. Já teve outro de eu chegar no hotel, o cara falar assim, então senhor, isso aqui é a chave do seu quarto. Falei, mas e o elevador? Não tem elevador. Sei lá, devia ter uns 100 degraus aquilo lá, com mala e mochila. Também já passei por isso. É brabo. E outras coisas, tantas outras coisas, que é isso que a gente já até acostuma, né? Perder voo, não perder, voo nunca perdi, mas perder, mas
vou atrasar, eu já sento, eu nem esquento mais. Mas você sabe qual acho que Nossa, é o eu pior de todos? já voltei de ônibus de São Paulo, porque na época da Pantanal... Nossa, Pantanal. Nossa, Pantanal Airlines era fera pra cancelar voo de São Paulo para Araçatuba na época, que voltava de ônibus. Era brabo, era brabo. E agora, da última vez, foi quando eu tava indo pra Recife, agora, 2 semanas atrás, peguei o ônibus aqui, foi muito contado, né? Se aí daqui o ônibus ele ia sair 11h20, 11h15, chegava em São Paulo 5h40, meu voo era às 8 em Congonhas, chegava na Barra Funda, voo às 8 em Congonhas. Falei, bom, é horário de pico, mas é contrafluxo, acho que dá pra chegar, beleza. Tranquilo. Aí beleza, cheguei, o ônibus saiu daqui quase meia-noite, chegou lá em São Paulo 6h20, aí tive que catar um táxi, pagar o mais caro possível pra conseguir chegar em Congonhas. Aí que cheguei lá em Congonhas, o voo estava quase fechando e não tinha jeito, eu ia ter que despachar a mala de qualquer jeito. Mas pelo menos cheguei e Deu certo. tudo certo. Só gastou a mais. Só gastei a mais. Sim. Um dos perrengues que eu acho ruim, e vou contar pela experiência dos nossos clientes, que eu acho que é o pior. A pessoa chega, tipo, nos primeiros dias, come alguma comida e passa mal. Aí é ruim demais, porque ela tá fora da zona de conforto do convênio, do médico, tudo. É uma viagem que ela esperou muito e ela não aproveita nada. E não tem a segurança de ter pra sarar, né? Então, e no México acontece muito essa questão da comida, né? De não dar a match, assim, com a pessoa. Então, eu acredito que eu não passei por isso, mas eu vejo muito cliente passando e é muito triste. Fica a dica, levar um miojo. E também remedinhos daqui para virose, para intoxicação alimentar. Fica a dica também. A gente sempre fala isso também. Mas já ficou a dica, gente. Se teu voo atrasar, qualquer coisa, não adianta você ficar bravo. Não. Vai lá falar com a companhia aérea, tenta resolver. Eu vou contar um perrengue com a gente de viagens. Essa minha cliente que foi para Roma, ela chegou lá em Guarulhos, deu overbooking. Aí ela me ligou. Então, olha aqui, ó, estão me oferecendo 800 euros, pra eu ir amanhã, mais um hotel 5 estrelas. Eu falei, não senhora, você vai ficar nesse voo que você tá aí, não vai pra lá. Ela, não, mais 800 euros. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pra quem não entende, se você cancela, se você vai no outro dia, tem que resolver com o hotel, e aí o hotel pode ou não aceitar que você chegue no outro dia, então dá um perrengue do caramba aí. Mas eu falei, não, mas ela foi uma obediente, ela aceitou. Ela se manter no mesmo voo. O duro é quando você não tem escolha, né? Mas eu falei, bate o pé, nem se for pra pôr numa outra companhia. Exato. Ô, Daniel, o que você está preparando para frente agora? Você falou que daqui você já sai, vai para Nova Aliança, né? Inclusive, hoje você mostrou os preparativos da sua mala. Sim, tem que arrumar minha mala ainda hoje. Uma pergunta. Você contou pro seu gato que você virou nômade digital? Como que tá essa relação com ele? E qual que é a sua próxima trip agora? Certo. Meu gato, quando eu chego lá, ele nem me reconhece mais. Eu fiquei 3 dias dessa vez ali com ele, então agora ele voltou a achar que eu sou do convívio dele. Acho que eu conheço esse. Do contrário, ele já chega lá. Chego lá, quem que é essa pessoa? Vai querer me pegar no colo, eu vou sair correndo. E agora eu vou saindo daqui pra lá, vou arrumar minha mala. Comprei uma mochila realmente de mochileiro, né? Que diz. De nômade. Que acho que eu peguei de 50, 60 litros, agora eu não sei. Bem legal, então vou viajar com ela em Madadel. E eu vou fazer só uma experiência agora mesmo. Campinas, BH, Rio, São Paulo e volto, porque eu vou fazer um... Casamento. Vou fazer... Não. Dessa vez não. Volta pra casar quem dessa vez? No dia 4/6 eu vou fazer um vestibular para um curso de guia de turismo. Vamos ver se dá certo. É EAD, então se der certo vai ser legal. E depois eu vou tentar então sair e realmente descer esse sentido sul para conhecer o Uruguai. Vou ali naquele monumento da mão, eu vou pegando lá dicas. Lá é massa demais, lá é bacana. Praia já ouvi falar que é muito gelado. Gelada é só pra contemplação. E depois eu vou tentar fazer ali Argentina. Tô tentando uma treinada de espanhol, né? Duolingo. E tentar pegar ali talvez Chile, Bolívia e voltar ali por Mato Grosso. Mato Grosso. Perto de Cuiabá ali tem um lugar que a galera... Perto de Cáceres lá. Lá tem uma das cidades mais quentes que dizem do Brasil. Eu fui em Cáceres. Cáceres, não sei se é exatamente essa. Não sei, mas Cáceres é absurdo aquilo lá. É muito quente. Cuiabá é muito quente. Não, mas a briga ali é boa, hein? É boa. Cuiabá, pelo amor de Deus. Cuiabrasa, né? Cuiabrasa. Parece uma panela de pressão aquele lugar. E aí eu tô com planos de voltar
para São José do Rio Preto ali perto do dia 20, alguma coisa de julho. Vou tentar fazer alguma comemoração, porque aí realmente eu vou sair para a Europa. Eu comprei já um mês que eu vou estar de férias. Então, vou realmente tentar... Você vai voltar naquele plano inicial de aproveitar as férias para fazer um reconhecimento. Reconhecimento, isso, justamente. E aí eu tô querendo, depois desse reconhecimento, ficar morando na Europa por 1 ano. E aí tem as questões para você não ficar legal, né? Tratado de Schengen, tem que ficar alternando entre os países e tudo mais. Mas esse 1 mês é garantido que eu vou e vou tentar conhecer o máximo de coisa possível. Então, já tô com essa mochila já para ir aprendendo como que são as coisas ali, né? Viajar com ela. Vou ter que limitar um pouco mais ainda a minha bagagem e tudo mais. E quero já ir para também um país, né, de outra língua para já sentir um pouco do impacto. Porque é muito mais fácil você ir para o espanhol do que você vai começar por Portugal. Não Baixo impacto. Baixo impacto. Mas dizem que Portugal para brasileiro, um dos melhores lugares para você ir. Minha mãe tem medo de viajar para lugares de línguas diferentes. Falei assim, mãe, vai para Portugal ali que talvez você consiga se comunicar um pouco melhor. E sabe que é muito engraçado a gente falar de espanhol, de inglês, né? Eu fiz inglês 11 anos e meio. Fiz 3 anos e meio de espanhol. Eu falava, sei tudo, fluente. né? Sou fluente. Eu colocava no meu currículo, fluente em inglês. Primeira vez que eu fui para Cancún, cheguei no aeroporto da Cidade do México. Travado. Eu falava assim, cadê tudo que eu aprendi? Tipo assim, de verdade, eles falam numa velocidade. Por exemplo, o espanhol do México é mexicanês, né? Não é espanhol. Então, assim, tem vários dialetos. É igual se a gente for aqui para Bahia, né? Para algumas regiões, as variações. Mas, assim, o que vai te ensinar, você pode não saber nada. O que vai te ensinar é você viver no lugar. No dia a dia, né? No dia a dia. Mês, dizem que um mês morando com outra língua é equivalente a talvez 1 ano de um curso. Exato. E assim, como que você faz... Você comentou aí que suas viagens, 99 dias, teve umas aí, algumas de 20 e poucos dias. Certo. Você vai passando por vários lugares. Como que você aproveita o lugar? Porque, assim, 20 e poucos dias viajando, imagino que você passe aí por pelo menos mais de 10, 15 cidades, não sei. Uhum. Como que você aproveita o lugar? Em que momento, por exemplo, que você trabalha, né? Você vai a trabalho, mas como que você... Igual, você foi pro Jalapão. Como que você faz para conhecer a natureza lá, fazer as trilhas que você faz, conhecer, explorar o lugar e amanhã você tem que viajar já de novo, sabe? Como que você aproveita bem essa organização que você faz? Certo. Geralmente, lugares que eu interesso, que tem alguma coisa para ser feita no final de semana, que dure um passeio ali durante o dia, eu foco em ter um final de semana lá. Então, por exemplo, Jalapão, emendei um feriado e tudo mais, quando eu fui para Porto Velho, alguns outros lugares, então eu sempre foco, passar meio que uma semana e durante a semana eu me locomovo até o próximo lugar. E aí uma coisa legal que você vai criando uma rede social de estar em hostel. Eu comentei do Booking e tudo mais, mas a minha preferência é ficar legal em hostel. Porque é mais barato, etc. Também é mais barato, porque quem viaja sozinho, é muito mais barato você pegar uma cama realmente no hostel do que um quarto num hotel. Você é sócio do albergue da juventude lá, do hostels? Olha, tem uns hostels muito... porque tem, né? Tem várias comunidades de hostel e tudo mais. Tem até um aplicativo, né? Hostel World. Acho que tá, o Hostel World. Esse daí é uma ótima dica também. O albergue da juventude, que você ia lá nos lugares e pagava só a cama, né? Estadia mais o café da manhã, né? Esse Hostel World é onde que os gringos olham para vir. Então, geralmente vão ser os hostels mais famosos, os hostels com mais gente. E os hostels também que eu procuro por ter o contato com outra língua. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, que eu sempre vou. Quase toda viagem que eu saio, eu passo no Rio de Janeiro. Eu conheço pessoas de vários lugares, inclusive postei hoje ali no meu Instagram, né, ali na Highline, sobre a questão ali do Elmish, que numa vez que eu fui, em abril do ano passado, eu conheci pessoas do Sul, do Nordeste, do Norte e... praticamente foi isso. Então, depois dali foi o gatilho para eu fazer muitas outras coisas, porque você cria muito contatos e aí você vão ter pessoas que vão estar num lugar que vão te indicar ou que conhece alguém que já foi. Então, você vai criando uma rede social que você vai conhecendo pessoas de vários lugares, vão te dando dicas de lugares para ir. Então, isso que acaba sendo bem legal. Então, a questão mesmo, para me planejar também essa questão do hostel e a rede social, que acaba sendo muito interessante.
Dizem ter uma pesquisa muito boa usada no TikTok. Você coloca no lugar que você quer ir e tem vídeos de pessoas que passaram experiências, mas eu confesso que eu baixei o TikTok e até hoje eu não explorei essa ferramenta, mas dizem que ela é muito, muito boa. Tá, legal. Ô Lilian, e é possível você viajar sozinho pro México? Nossa, a gente tem tanto cliente que viaja sozinho. O Spring Break, por exemplo. Não é só não Spring só, Break, né? Mas assim, a gente tem muita gente, mulher, homem, muita mulher, porque a gente às vezes fala, né? Mas a gente atende muito cliente. Aquela excursão de senhorinhas também. Também. Mas, por exemplo, assim, eu já atendi pessoas que trabalham lá também. Não, a gente vai e tal. E aí ele contrata a gente até pela facilitação de dar esses locais antes, né? Dele ficar. Mas é muito interessante, porque a pessoa vai e fica realmente em hostel. Lá tem muitos hostels, assim, muito legal. Eu já fiquei várias vezes com meu marido, e a gente curte essa experiência também, né, de sempre fazer amizades com gente de vários países. Aí você treina mesmo, entendeu? As línguas, é verdade. E tem, inclusive, 2 brasileiros que tem hostel em Tulum, que a gente ficou amigo deles um dia que a gente estava num outro hostel. Eles falaram, a gente está inaugurando. E a gente falou, nossa, que legal. E eles ficam assim na avenida principal. É o mais hypado. Quando você for pra lá, você me fala que eu te indico. Quando você for trabalhar por lá, fica a dica. Já estou pegando aqui. Você já tem a rede de contato aí quando você for pra lá. E um fato que eu acho que é interessante justamente essa questão de pessoas que vão sozinhas, né? Nesse 1 ano, eu já vi cresceu tanto de pessoas que viajam sozinhas. Então, antigamente tinha muito resistência, né? Vou viajar sozinho. Hoje em dia, as pessoas fazem, e assim, é um pouco errado eu dizer isso, mas a nossa melhor companhia somos nós mesmos. Então, assim, você quer sair, hoje você quer se divertir, você vai, hoje você quer ficar mais tranquilo, hoje você quer estudar. Então, você acorda a hora que você quer. Então, é muito, muito legal. E tem muita gente fazendo isso. E as pessoas falam exatamente isso, sabe? Porque falam assim, eu cansei, sabe? De ter que ficar dividindo o que eu quero fazer e o que eu não quero. Sabe? Agora eu venho, eu curto, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu vou passear onde eu quero. Então, assim, as pessoas às vezes estão cansadas de compartilhar aquele... Tá, vamos. Então, a liberdade, né? E outra, aí chega lá, fazem muitos amigos. Faz amigos e com certeza no rosto você vai achar alguém que quer fazer aquele mesmo passeio que você. Nossa, e aí já tem uma interação Aí é que dá o maior trabalhão pros assessores, né? Quero mudar o passeio, quero ir amanhã pra tal lugar porque eu encontrei uma pessoa que vai também. A gente fala, tá bom, calma, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu imagino. Olha, a gente falou de perrengue agora há pouco. A gente estava falando aqui um pouco antes do programa começar a respeito de receios, por exemplo, né? Depois o Daniel até fala assim alguns receios que ele tem quando ele vai para algum lugar desconhecido, mas um que marca muito para quem viaja para Cancún é o tal do furacão, né? Como que é isso, assim? Eu tava, até falei para você, né? Eu pesquisei bastante, né? Porque a gente tinha intenção de fazer uma viagem de família, mas aí veio a pandemia em si, insegurança e tudo mais. E quando eu tava lendo, falava muito da tal da temporada de não vai pra Cancún em tal época, porque senão vai ver voando, mexicano pra todo lado, assim. Bom, então primeiro vamos quebrar, né? Vamos desmistificar. O que é uma temporada? Né? O que é uma sazonalidade? É quando acontece todo ano. E realmente acontece essa temporada de furacão no Caribe. Só que o Caribe é muito grande, né? Nós estamos na pontinha de Caribe mexicano. Quando a gente fala em Flórida, é mais recorrente ali. E às vezes a gente sente um pouquinho, tipo, chove um pouco mais, venta um pouco mais. Mas furacão em Cancún, 2005, os últimos, né? 2020. Bem no ano de pandemia, assim, sabe? Já não bastava o que estava acontecendo com a pandemia, veio o furacão. Mas pelo menos não, né? 2005 realmente foi um marco na história de Cancún, mudou muita coisa e tudo mais. 2020, quando a gente recebeu o alerta, o tempo foi tão perfeito, assim, que as pessoas esperavam o furacão chegar cansada já de onde elas estavam, e só bem depois ele passou. Sentada lá na piscina de guarda infinito, tomando um drink. Esse furacão não vai chegar. Eles não ficaram ali, né? Propriamente dito.
Mas assim, o que eu falo é que, primeiro, o tempo tem mudado muito. Sim. Nos últimos anos, por exemplo, a gente tem visto, no verão, que é agora, né? A gente está na época de verão. Nunca a gente tinha visto tipo um mini furacão. Em junho do ano passado passou uma chuva muito forte, um mini furacão, sabe? E a gente falou, nossa, que estranho. Tem mudado muito, muito. E o que mais o pessoal hoje está em alerta não é nem furacão, porque, né, a gente tem postado bastante isso também. É a questão do sargaço, que são aquelas algas que, da primeira vez que eu fui, nem se falava nelas. Agora, por exemplo, se você vai à Praia del Carmen hoje, numa época assim, o mar tá igual Bertioga. Eu ia te perguntar isso, eu lembro que eu ia para o Guarujá, quando era criança, chegava lá cheio de alga. Mas o que eu quero dizer de Bertioga é marrom. Então, é aquela marrom. Alga marrom, assim, Isso. que fica. Então, isso já virou uma preocupação maior até que do furacão, porque elas estão mesmo. Então, a gente tem que ficar driblando, indicando lugares que não são afetados, né? Para a pessoa não se hospedar lá tão perto, porque às vezes até o cheiro incomoda. Se não recolhe muito, é um cheiro muito forte. Muito forte. Então, a gente trabalha nisso, né? Nessa questão. Ô, Lilian, e a gente teve no ano passado a mudança aí de ser obrigatório o visto para entrar no México, né? Como é que foi para vocês tanto receber isso, como também, porque a gente sabe que eles fizeram isso, mas não tinham estrutura nenhuma para receber tanta solicitação, né? Sim. Vocês sabem por que aconteceu isso? Não. Na pandemia, o México foi o único país que ficou aberto para o mundo todo, né? É verdade. Ficava 15 dias e ia para os Estados Unidos. Vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho. E além de ficar aberto para o mundo inteiro, os Estados Unidos disse, antes de entrar nos Estados Unidos, vocês têm que fazer quarentena no México. Então, para a gente foi assim, a pandemia a gente bombou, a gente cresceu mais 100% a empresa. Mas... Por conta dessa obrigatoriedade de passar por lá. Sim, e por conta que o mundo inteiro só podia viajar para o México. E eles iam para Cancún, né? E aí o que aconteceu? Muitos brasileiros quiseram aproveitar a oportunidade que não tinha visto e passar ilegal. O aumento foi de 700% de brasileiro tentando entrar ilegal nos Estados Unidos. Por conta disso. E aí eles colocaram primeiro o visto eletrônico, né? Para falar, não, vamos tentar conter. E os Estados Unidos que comanda, né, o México. Aí não adiantou nada. Aí baixou a norma, falou, chega e vamos ter visto para brasileiro. Foi em agosto. Pra gente, de verdade, foi pior que a pandemia, para nossa empresa. A gente teve uma queda maior do que a gente teve naqueles 4 meses de pandemia que parou o mundo. Por conta da burocracia. Mas parou o mundo, né? Então todo mundo parou. Agora ali não. E muita gente sofreu, por quê? Por exemplo, imagina que você tem uma viagem. Só que no Brasil a gente só tem 3 consulados. Então, se você é lá do Nordeste ou se você é do Sul, além de você ter toda a viagem paga, tudo, você teria que viajar até lá, nos consulados. Ter os pré-requisitos, que são muito altos, e fazer todo esse trâmite, ter o tempo também. Fora isso, conseguir agendar, porque o site é desafiador. Não é assim, entra lá e agenda. E o leigo, essa obrigatoriedade caiu ou não? Não. Não há nem expectativa Nem disso. expectativa. Só que, aí o que aconteceu? A gente passou por uma fase bem desafiadora e a gente aprendeu a agendar os vistos, pelo menos para ajudar. Só que, assim, muita gente, muita, principalmente o pessoal do pacote Urb, porque o pessoal do pacote Urb compra muito, num valor muito acessível a viagem. Só que a hora que... Inclusive, estão colhendo os frutos agora. Mas nem esse mérito, porque a gente atendeu muitos clientes. A questão é o ticket que eles precisavam ter para tirar o visto. Que você precisa ser CLT por 1 ano, ter 5.600 de renda líquida, ou você precisa ter extrato, no mínimo de 3 meses, de 17 mil na conta. Né? Tô lascado, não vou para Cancún. Ou você tem que ter Prolabore, se você é empresa com esse rendimento da carteira. Então, assim, é uma exigência que ficou muito alta para muitas pessoas. Então, o que eles fizeram? Trocaram o destino. Então, por exemplo, tem muita gente indo para Punta Cana. Sim. Entendeu? Muita gente, muita. E também, por exemplo, às vezes até... Mas quem tem visto... Todo mundo que pode entrar nos Estados Unidos pode entrar no México, tá? É liberado.
visto americano, canadense, Canadense, dupla cidadania europeia, japonês, tudo pode. Mas assim, o desafio agora é agendar, mas quem tem os pré-requisitos é muito tranquilo. Agora a gente aprendeu, tá muito fácil, na verdade. Entendeu? Agora a gente está fazendo tranquilo, agendando certinho. A pessoa tem os pré-requisitos, vai lá e tira. Já entrou na normalidade. Agora Cancún é para quem quer. Para quem quer, sonha. Então ele vai fazer de tudo para ir e vai tirar o documento. Agora quem, vou ter que ir lá tirar o visto, não vou. Aí ele já não vai, entendeu? Era um destino fácil, agora não é mais. Entendi. Tanto que tem muita gente indo para Punta Cana e Curaçao. Sim. Quando não para Maldivas, né? Porque não. Gente, Lilian, Daniel, que legal esse bate-papo. Acho que foi muito legal, né, Igor? Foi bem bacana. A gente pôde trazer duas visões bem Opostas. diferentes e opostas em relação a turismo. Mas opostas não, porque se ele montar um blog e fizer Olha lá. dica de negócio, as pessoas que têm a mesma vontade que você vão te seguir, assim, pra... Aí, fica aí que Estou você já tentando Você melhorar pode um dar- pouco minha carreira Você pode dar assessoria para essas social. pessoas. tá. Aí. Mas acontece um fato bem interessante, justamente esse fato que você mencionou, né? Que às vezes a pessoa me procura e fala assim, me indica um lugar pra ir. Mas lá. assim, eu gosto bastante de cachoeira. Aham. Como que vai? Amei o Jalapão, por exemplo, vim até com a camiseta. Mas cada pessoa às vezes tem... É um uma jeito. pessoa gosta mais de frio, outra mais de calor. Tem um lugar, por exemplo, lá perto de Fortaleza, Guaramiranga, que é frio. Ninguém acredita, lá no Nordeste. Então, assim, tem que entender justamente a pessoa. Isso leva um tempo. Leva um tempo. Então, para fazer isso na rede social, eu teria que estar mudando um pouco minha carreira, né? Então, por hora, vamos só sendo amador nessa vida. E isso que meu marido fala, às vezes, sempre, ele fala assim, vamos viajar para outro lugar. Ele fala, não, nós vamos viajar aqui para a região, porque para a gente ser especialista, a gente tem que saber o que todo mundo gosta. Ele viaja para onde ele gosta, escolhe os lugares para se hospedar que ele gosta. A gente vai em todos os lugares para entender um pouquinho de cada perfil e para poder entregar a melhor assessoria mesmo. É justamente isso. Como ele ainda não precisa entregar a Exato. experiência dele, né? É a dele, experiência exato. é única e exclusiva dele. Mas quem dá match com ele, Vixe. de perfil, isso. né? Tem que procurar quem dá match. Mas aí as pessoas te procuram. Elas te acham, né? Sim, tem que investir um pouquinho na carreira. Mas assim, eu achei bem bacana porque é parte da proposta, assim, né? Da gente trazer visões diferentes sobre uma Sim. coisa em comum, que é o turismo, né? O trabalho te levou a isso e você é o seu trabalho Sim. isso, entendeu? E é muito bacana, assim. Acho que foi um papo bem bacana. Gostaria de agradecer demais a presença da Lilian e do Daniel. Obrigado por ter conseguido segurar um dia a mais aí pra gente. Tomara que eu não perca o ônibus. Nossa, não tem tenho que chegar em perrengue. casa. Como que chama sua mãe? Leusa. A dona Leusa já deve estar com a janta pronta. Vai chegar lá, a bolsa com certeza já vai estar arrumada. Né? Não arrumado, porque se ela fazer isso, vai dar problema. Vai colocar até meu esquecer A roupinha vai estar na cama passada pra ele. já tá. Eu postei até hoje isso. Eu falei assim, que quando eu tô aqui, eu usufruo dos Dos benefícios. bens. Mas se eu deixar minha mãe arrumar a mala, ela vai colocar meu gato dentro da mala. E só o gato já vai ocupar a mala inteira. Então não vai dar certo. Melhor não. Uma última pergunta antes pro Daniel. Você trocou a sua paixão por bicicleta pela paixão por viagem? Sim, eu era, durante o começo da pandemia, o que tinha pra fazer? A bike. Então, Foi uma febre, né? troquei de Foi. bike, mas eu vinha da bike antes da pandemia. Então, não foi Só modinha, isso. como o pessoal diz, né? Mas amava pedalar e eu fazia eu sempre sou muito extremos nas coisas que eu faço. Eu pedalava 300 quilômetros, saía 2 da manhã, chegava só meio-dia. Então, era meu amor realmente era a bike, não era competição. Eu gostava de, fui daqui uma vez até Aparecida do Norte, em 4 dias. Então, eu gostava muito de fazer esses desafios próprios, assim. E aí, realmente, comecei a viajar. A bike é muito ingrata. 2 dias, 3 dias que você fica sem pedalar, você perde um condicionamento legal. Aí você vai dar uma volta com seus amigos e você fica Pra morrendo. trás. E eu sou também muito competidor. Então, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou deixar a bike de lado. Sempre Vou fui na viajar. academia, uma corridinha, um negócio assim pra saúde, uma alimentação.
e realmente troquei. Hoje Trocou de é amor. a viagem. Viagem. Hoje é a viagem. Tá, é uma coisa muito boa. E Daniel, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Pra te seguir, pra trocar uma ideia contigo. Hein? Certo. Quem quiser me procurar é DR, não de doutor, mas sim de Daniel Rodrigo Pereira, 93, que é o ano ali do meu nascimento. Então, DR Pereira 93. Muito bem. E a Lilian? Bom, a Lilian é Lilian Merig no Instagram e a Cancuners é Cancuners VIP. VIP. Cancuners VIP. Cancuners VIP. Já isso vou aí. adicionar também. Quem sabe não dá uma viradinha Sim. de rota, passa Vai pra por lá, ali. talvez também. Exatamente. Mas- Com Não- certeza. Uma coisa que eu digo que é muito engraçado. Um ano atrás, quando eu comecei essa vida de nômade, eu nem sabia que eu ia ser nômade, que eu falei pra vocês. Então, assim, a vida nossa é muito dinâmica, né? Hoje você tá fazendo uma coisa, amanhã você tá outra. Ela deu exemplo, a Lilian, né? Que conheceu ele e hoje trabalha lá. Então, assim, a nossa vida, eu acho que a gente tem que ter medo de não arriscar do que ter medo de arriscar as coisas. Então, sempre que tem uma oportunidade, vai e faça. E aí depois, se não deu certo, você leva uma experiência daquilo lá. Se deu certo, você vai agradecer por ter feito. Então, é Exatamente. muito interessante. Hoje, na lozinha da Cancuners, que eu sempre escrevo uma frase, né? Eu adoro. E a frase de hoje é: a coragem te leva a lugares incríveis. Olha, É Ó, isso. filosófico. muito, Tem muito. muitas frases. Pro Daniel agora que não tem nem mais um gato pra puxar pro rabo, né? Agora Pois dá é. pra sair O viajando gato aí. foi dado de presente pra minha mãe. Olha, eu acho que se o meu pai soubesse disso antes dele Pegava o casar gato. e tudo. Não. Ah, tá. Ele seria nômade. Não, certeza, porque meu pai, hoje ele tá indo pra Aparecida a pé. Ele está no caminho. E a quinta vez Caminho da fé. da fé. Fez 3 vezes de bike. Sim. Mas ele é assim, sabe? E vai, explora e viaja, e adora. E você tava me contando, eu falei, gente, se meu pai mais novo descobre essa profissão... Se tivesse internet É. naquela época. Se tivesse internet, já Pode crer. tava explorando o mundão aí já, né? Tava. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Foi um programa super bacana. E você que nos acompanhou, se você curtiu, você já sabe, compartilha com seus amigos. Esse conteúdo aqui sim foi sensacional com a Lilian, com o Daniel. E você já sabe, semana que vem temos novo episódio, Igor? Semana que vem, novo episódio. Tá com saudade do estúdio, né? Agora tem que voltar. Muito bem, já sabe, compartilha esse vídeo, curta aí nas redes sociais. Compartilhe, siga a gente, inclusive se você ouve a gente aí na sua plataforma de áudio, também siga lá que é super importante pra gente. Exatamente. Se você acompanha a gente pelas plataformas de áudio, também siga a gente no YouTube, nos ajude lá a crescer a comunidade. E se você nos ouve pelo YouTube e ainda não se inscreveu, pô, senta o dedo no botão aí, vamos lá, gente. Vamos lá. É isso, gente. Obrigado então mais uma vez. Lilian, obrigado, Daniel. Valeu, Igor. Valeu, galera. Valeu. Tchau, Obrigado. obrigada. Até semana que vem.